Qual estratégia não pode faltar para o sucesso das vendas de um empreendimento? Vou jogar pro Sávio a primeira pergunta. Ô, Bernardo, em cima até do que a gente já conversou aqui, eu acho que o que não pode faltar é clareza de quem é o cliente, sabe? O perfil do cliente ideal que nós falamos. E então acho que isso é o principal. Como o Renato pontuou aqui, nós vemos nos produtos da RL, tem um conceito, tem um propósito, tem com quem quer conversar aquele produto. E isso, por vezes, falta às incorporadoras, faltam aos produtos ter um conceito, ter clareza de para quem aquele produto está sendo feito, por que ele está sendo feito. E então acho que não pode faltar de forma alguma numa estratégia, é clareza de quem é seu cliente. Acho que isso é o principal. Eu quero complementar, né, mas agora saindo um pouquinho da parte de vendas, pegando um parte aqui da financeiro mesmo, não pode faltar para ter sucesso a estruturação financeira, gente. Gente, foca aqui nisso que o Renato tá falando, isso é muito importante para todo o restante funcionar bem, né, Renato? Porque, assim, não adianta a gente ter o cliente ideal, que é muito importante, né? Que quando a gente chega no comercial, você tem que definir o cliente, tem que escolher bem o cliente, né? Não escolher, né? De acordo com o produto que você definiu, para você até não perder tempo e gastar dinheiro errado, né? Porque, às vezes, você aponta para um lugar errado, sendo que o produto era para aquele público ali. Mas se você não fizer toda uma estruturação bem feita, baseado, talvez, numa linha mais conservadora, porque assim, vou vender tudo no lançamento. Gente, não é simples assim, né? E você não tendo essa estruturação financeira, né, não tendo um resguardo por trás disso, você está expondo seu caixa. Então, até um ponto que você falou, na minha concepção, não é sobre reduzir custo, é quanto menos eu vou expor meu caixa. Isso é o mais claro para mim, mais importante na incorporação, né? Obviamente, a gente tem que ter uma rentabilidade mínima, né? Ninguém trabalha de graça, né? E para você entrar num negócio de risco, você tem que ter ali um percentual mínimo, obviamente, e o mínimo de exposição de caixa possível, se possível zero, né? Se possível zero. E nesse caso, só aproveitando esse gancho que o Renato traz, esse se possível zero, como que isso funcionaria a grosso modo, de uma forma bem didática, Renato, para que esse telespectador nosso, essa pessoa que está aí nos assistindo, entenda um pouco mais sobre essa questão da incorporação com o mínimo do custo possível? Bom, aquele cenário maravilhoso, né, da maravilha, né? Primeiro momento, um terreno. Você vai comprar um terreno, ao invés de comprar o terreno, você faz uma permuta, né? Só que, obviamente, a melhor localização, você não vai conseguir fazer uma permuta, né? Ou, às vezes, né, dependendo da sua marca, dependendo da forma como você lida a negociação, você consegue uma parte, mas alguma parte você tem que colocar dinheiro. Sim. Mas quando você tem que colocar dinheiro, você faz bem digamos, um business plan mesmo, né? Um desenho, uma estruturação legal e apresenta para um investidor e mostra para ele o retorno que você vai ter comparado com a Selic, alguém compra seu projeto, desde o início, né? Então, você tem que ter pessoas em volta, tem que ter fundos atrás, mostrando ali de acordo com o seu histórico também. O histórico é muito importante, né? Porque tem, digamos assim, um investidor não vai investir num aventureiro, né? E depois disso, velocidade de vendas, né? Chega no ponto ali que você vai fazer o lançamento, realmente aí é velocidade de vendas, né? E obviamente com o investidor do lado, porque você só vai receber recurso mesmo, porque vamos pôr aí uma tabela comum do mercado imobiliário, é 40-60. Se você vender tudo, você vai receber 40%, aí você paga todo o custo. Mas numa situação comum, você não vende tudo durante a obra. É complexo, né? Sempre sobra ali algumas unidades residuais, talvez tenha um ou outro distrato, uma ou outra inadimplência. Então, em algum momento, você vai acabar expondo seu caixa. Então, para isso, você tem que ter ali um fundo ou alguém te resguardando do lado. Ou até uma opção que a gente vê muito também é plano empresário de banco, né? Que acontece muito, financiamento com Caixa, ou com Banco Inter, Itaú e outros players aí do mercado. Acho que isso reforça muito o tripé que você comentou no começo. Sim. Né? Então, acho que de ter o funding, de ter o produto, de ter velocidade de venda. Então, acho que é complexo para a gente pontuar uma coisa só. Né? Porque senão a gente entraria aqui em algumas camadas assim, e isso iria emergir em várias situações. Fica para um próximo episódio, quando a gente entrar nesse... A gente entra mais dentro de incorporação, mas acho que quanto estratégia comercial, até para evitar atritos, né?
todos nós, na nossa experiência aí, Leleco, eu não pode nem falar Leleco, né, porra? Leonardo. Nem porra, pode falar também não. Né? Pode, você tá liberado. Já vai ter um corte. É mais... Aqui em casa, todo mundo já conhece a gente. Coloca lá pra 18 mais esse episódio. Mas que o Leonardo falou, eu até perdi aqui a linha que eu tava colocando aqui, mas da experiência, né, que todos nós já temos aqui no mercado, nós já vimos vários atritos. Sim. Principalmente pontuando aqui 3 áreas distintas, vamos colocar vocês na posição de marketing, de agência, né, eu como salão de venda e o Renato como incorporador. Quando você não tem uma estratégia, um cliente bem definido, um produto que chega de última hora na nossa mesa, vai ter o incorporador frustrado com um produto ali que está consumindo a exposição de caixa dele ali, onde ele perde a noite de sono, que é quem bota o grosso do dinheiro, na verdade, quem faz acontecer. Quem faz Quem acontecer, coloca na reta, né? quem coloca na reta é o incorporador, né? E gasta um valor relevante de recursos financeiros com uma agência para fazer uma comunicação, que aquilo ali passa para um comercial que tem um custo alto também e que não consegue converter. Então, aí o corretor vai falar que não vende porque o lead é ruim, a agência vai falar que não consegue gerar uma campanha porque o produto não está adequado, e o incorporador vai ficar reclamando que gastou um caminhão de dinheiro. Então, acho que... É ruim para todo mundo, É né? ruim para todo mundo. Aquela conversa, aquele atrito que o Sávio menciona, é o que a gente já viveu e vivencia até hoje, né, Sávio? Dependendo do empreendimento, da estratégia de lançamento. A gente tem algumas estratégias de lançamento que a gente tem ainda algumas dificuldades de entender o porquê desse produto ainda não ter sido vendido de fato, né? E tá quase pronto. Então, a gente vem com um produto bem concebido numa região de desejo em Belo Horizonte, e a gente tem alguns entraves, justamente porque é necessário, por mais que esse produto já tenha tido uma viabilidade lá atrás, é necessário a gente fazer o quê? Um overview dessas estratégias para que a gente não tenha essas situações de um incorporador, né, frustrado, uma agência sendo cobrada, e diversas vezes a gente também vê o comercial trazendo uma responsabilidade de que eu não estou vendendo porque o lead é ruim. Vou deixar o Sávio sozinho nessa não, gente. Quando a gente escuta, o lead é uma merda. O lead é muito ruim. E aí a gente vai ao encontro dessas situações e a gente começa a entender também, até porque isso já é uma questão que a gente foi muito descredibilizado no passado, quando a gente começou a trabalhar com uma agência focada no mercado imobiliário, que era isso. Na hora da apresentação de resultados para a diretoria comercial, a gente tinha um gerente que falava assim, olha, cara, nós geramos aqui 1.500 leads para esse lançamento e a gente vendeu 12 unidades. E o restante é lixo. Não funciona, o cliente é ruim, o cliente não está adequado, não é essa segmentação, não é essa renda. E a gente, lógico, a gente entende que a parte da devolutiva comercial ela é extremamente importante, mas que ela também não seja uma muleta de, né, olha, poxa, eu estou colocando ali a responsabilidade do insucesso da minha venda em cima do marketing. E aí a gente tem que trazer algumas situações para a gente também não ser descredibilizado, que é entender de fato, imergir nessas camadas, e aí a gente começa a entrar com um trabalho diferente, que é a parte de consultoria nossa para a gente mesmo, né? Como a gente, vamos fazer uma consultoria para a gente mesmo, vamos entender aonde a gente precisa melhorar, e aí a gente cria 2 setores, que é um setor de auditoria específico e um setor de cliente oculto. Auditoria nada mais, nada menos que é para validar de fato essa informação que o comercial traz para a gente e entender de fato se esse cliente é perfil, se ele tem interesse, se há necessidade de uma otimização na campanha, né? Se realmente não é só a questão de otimização ou uma campanha relevante, mas espera aí, vamos dar uma analisada em como esse atendimento está acontecendo, e aí a gente começa a perceber, alguns atendimentos não acontecem, o corretor liga uma vez, liga 2, larga para lá, e aí a auditoria começa a ter muito sucesso nisso, porque ela começa a emergir na camada de relacionamento com esse cliente, que é para entender até onde ele foi atendido, se ele foi bem atendido, se ele recebeu todas as informações, e aí nesse meio tempo a gente começa a reaproveitar uma parcela desse cliente que é descartado, e a gente começa a trazer esse cara
para a esteira de novo e ele começa de novo na jornada de compra e muitas das vezes a gente leva para um agendamento, para uma proposta.